Notícia: o resumo informativo de um fato ou assunto. Notícia no impresso, no rádio, na TV e na internet. De que forma a tecnologia digital interfere na produção de notícias? E que mudanças ela tem provocado no modo como acessamos o noticiário? Consumo de notícias no Brasil é o tema de hoje do Viver Ciência. O jornalismo tem uma função imprescindível em qualquer nação democrática: dar visibilidade às decisões econômicas, políticas e sociais. No nosso país, a população toma conhecimento dessas decisões, sobretudo pela televisão. O Brasil tem um passado bastante largo de desinteresse pelo letramento. No Brasil se lê pouco. Tá? O jornal tem uma importância considerável, o jornal impresso, porque ele forma opinião das pessoas que estão na elite de algum tipo de poder econômico ou político ou mesmo social, mas no Brasil se consome notícias principalmente através da televisão. Mas nossa sociedade é digital e as notícias online ganham cada vez mais força. Os leitores internautas consomem as informações de seu interesse através de sites e das redes sociais. Há uma sensação de velocidade, sobretudo no consumo da informação pela internet. Quem lê as coisas na internet tem o sentimento de que a informação chega mais rápido e ela chegaria menos comprometida com os interesses políticos das grandes empresas midiáticas. Mas isso é um sentimento, não é necessariamente verdade. Como eu disse, muitas vezes a informação da internet ela é mal formulada, ela não tem um fundo de verdade, ela não é verdadeira, tá? E ela pode até comprometer, trazer prejuízos para o indivíduo que lê essa informação. Segundo os estudiosos, o surgimento de novos meios de comunicação é um dos responsáveis pela crise permanente na qual o jornalismo sempre esteve inserido. E que são justamente essas mudanças que fazem o noticiário se reinventar. Eu diria que cada vez mais somos dependentes da informação. Então, em princípio, isso seria bom para o jornalismo. Mas cada vez mais temos menos confiança nesta informação. Isso é ruim para o jornalismo. O jornalismo vai encontrar caminhos para superar a crise atual, que é essa crise de credibilidade. Agora, que caminhos são esses é muito cedo para a gente dizer. Olá, bem-vindos ao Viver Ciência. No programa de hoje estamos falando sobre o consumo de notícias e sobre as mudanças que a internet tem imposto ao jornalismo. Nossas convidadas são a doutora em Comunicação e Cultura e professora da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Simone Antoniassi Tuso, e a mestra em Educação e professora do curso de Jornalismo da UFG, Silvana Coleta Santos Pereira. Bem-vindas ao Viver Ciência. É um prazer, um privilégio estar aqui discutindo esse tema absolutamente importante. Obrigada pelo convite, muito bom discutir com a Simone, debater um tema que para a gente é tão caro. Obrigada. Obrigado eu. Bom, a gente começa o nosso bate-papo com as dúvidas do público sobre o universo da notícia. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Cíntia e eu gostaria de saber se para uma pessoa exercer o papel de noticiar, ela precisa necessariamente ser jornalista. Bom, acho que primeiramente a gente tem que diferenciar a informação de notícia. Hoje em dia, para fornecer informação, você não precisa ser jornalista, Hoje, quem está numa empresa tem produção de informação no seu Facebook, no seu Instagram, nas páginas, no blog. Agora, se você está num veículo jornalístico, num jornal, por exemplo, ou numa TV produzindo um telejornal, ou mesmo numa emissora de rádio, aí eu penso que seja essencial a formação em jornalismo para produzir essa notícia com mais qualidade. Mas o STF há alguns anos derrubou essa exigência, professora? Não existe mais a exigência do diploma para exercer a profissão, mas é recomendável, Desde 2009, que a gente não tem mais a exigência do diploma para o exercício profissional do jornalismo, mas o que a gente vê no mercado é que as empresas, principalmente as jornalísticas, elas continuam contratando jornalistas profissionais, ou seja, jornalistas habilitados. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Vanessa e eu gostaria de saber
Como que eu faço para identificar se uma notícia que eu tive acesso é confiável? Hoje em dia está mais difícil, mas a gente sempre recomenda prestar atenção nas fontes. Se as fontes são fontes que merecem credibilidade. Hoje, esse péssimo hábito que a gente tem de compartilhar qualquer coisa, a gente deve ter muito cuidado justamente a partir disso. Pegar essa informação, que às vezes não é uma notícia, e verificar de onde ela vem. Qual a fonte? Se essa fonte é uma fonte fidedigna, aí sim a gente pode confiar. Se você não sabe de onde veio, ou mesmo não tem fonte, ou já partiu de outros compartilhamentos... Nunca ouviu falar do site? Nunca ouviu falar do site, cuidado. Muito cuidado. Fica a dica aí então. Próxima pergunta na tela. Meu nome é Fernando Roa. Eu gostaria de saber por que alguns fatos viram notícia e outros não. Qual é o critério utilizado? Jornalisticamente falando, a gente tem aí os critérios de noticiabilidade, né, que são perceber se isso de fato é novo, né, se você tem uma fonte encabeçando essa informação, se é atual, tudo isso que justifique, que essa notícia seja publicada ou veiculada de alguma forma. Ocorre muitas vezes que hoje em dia, principalmente por conta da velocidade dos meios, principalmente os digitais, o que ocorre? Primeiro publica-se, depois apura-se. O que é muito do que a professora Ana Carolina dizia aí na abertura do programa. A questão da verdade fica extremamente comprometida dessa forma e aí deixa de ser jornalismo. Aí você pode estar produzindo uma informação, mas às vezes uma informação mentirosa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com certeza. Bom, Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. Continue com a gente. Ainda hoje, você vai conhecer um estudo que revela o motivo do jornal impresso ainda cativar os leitores, apesar do avanço do jornalismo na internet. E no quadro Casulo de Ideias, Heloísa, João Pedro e Yasmin opinam sobre a melhor maneira de acompanhar as notícias do dia. Qual que você acha que é melhor? Papel. Papel? Por quê? Porque dá pra ler. A televisão passa muito rápido. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje falando sobre consumo de notícias. Nossas convidadas são as professoras de comunicação da UFG, Simone Tuso e Silvana Coleta. Por que será que as pessoas continuam a ler o jornal impresso em uma sociedade digital? Essa inquietação deu origem a uma pesquisa desenvolvida pela professora Simone junto aos leitores e profissionais da imprensa. Vamos acompanhar a reportagem. Foram entrevistados 78 leitores, 15 jornalistas e 5 editores no Brasil. Os leitores descreveram a leitura do jornal impresso como uma atividade cheia de significados. As pessoas me diziam, eu gosto do cheiro da tinta, eu gosto do som de virar as páginas, eu gosto do tato de pegar no papel, e eu gosto da calma que me traz para a visão. Eu não gosto de ler na tela do computador porque aquela luz me faz mal. E ele dizia também muito mais, ele dizia, e eu faço tudo isso tomando um café. E então ele contemplava 5 sentidos dentro de uma leitura plena de satisfação e de prazer. Os jornalistas e editores não foram capazes de perceber essa experiência sensorial com tantos detalhes. Para eles, os leitores permaneciam fiéis ao impresso por simples tradição. Além disso, os profissionais da notícia destacaram que o jornal de papel sobrevive porque dá sustentação a outras mídias. O jornal impresso, então, faz parte de uma cadeia produtiva midiática. Os conglomerados comunicacionais normalmente possuem todos esses pilares: jornal impresso, rádio, televisão, revista, plataformas na internet. E para essas empresas de comunicação, o jornal impresso tem um outro sentido, que é o sentido de um pilar de sustentação.
um pilar de credibilidade. Então esse leitor, ele entende o jornal impresso como um eixo onde a credibilidade é maior do que nos veículos eletrônicos, a própria internet principalmente. A conclusão do estudo é que, contrariando as projeções mais alarmantes, o impresso não vai acabar por causa do jornalismo online, mas sim se modificar para contemplar uma nova realidade social. Do mesmo jeito que as pessoas diziam que a televisão ia acabar, que o rádio ia acabar quando a televisão surgiu, que o cinema ia acabar quando o videocassete surgiu, e eles não acabaram, eles se transformaram. Então a minha ideia é que o jornal impresso, ele está se modificando já, obviamente porque também tem entrado na internet, mas ele não acaba. Ele vai se adequar e se acomodar em um determinado público que continuará a comprar jornal impresso pelos mais variados motivos. Então eu acredito muito mais em uma adequação deste veículo numa nova sociedade e deste leitor nesta nova realidade, do que necessariamente um fim. Professora Simone, essa entrevista ela foi gravada num ateliê tipográfico da UFG. Foi bem simbólico esse cenário que a gente escolheu, muito, né? Muito. Você sabe que foi um privilégio quando vocês escolheram aquele cenário. Foi um privilégio estar naqueles tipos móveis metálicos, sabe, Silvana? Então, entrar ali e pensar um pouco no Gutenberg. Então, para a gente que trabalha com isso em sala de aula o tempo todo, estar no meio dos tipos móveis, mas mais importante, saber que aquilo ainda está em atividade, também foi uma grande surpresa. Então, saber que aqui mesmo na UFG existe isso, eles continuam produzindo alguns livros dentro ainda desta tecnologia, então foi muito significativo. Falar do jornal impresso naquele ambiente, de fato, foi muito, muito interessante. Bom, e essa pesquisa que a gente mostrou deu origem a esse livro aqui, Os Sentidos do Impresso. O Rogério está mostrando para a gente. Os Sentidos do Impresso. Então, professora, essa pesquisa deu origem a esse livro aqui, né? Sim. E essa pesquisa também foi desenvolvida em Portugal. Sim. Por que Portugal e quais foram as respostas que você encontrou por lá? Quando eu começo no Brasil, é um pouco do que a matéria já trouxe, e aí eu busquei em um outro país, onde a prática da leitura é desenvolvida, como a própria Ana Carolina coloca ali no início da matéria, o brasileiro não tem a prática da leitura, mas o europeu tem. Então a minha dúvida era, será que aquilo que eu encontro no Brasil, com os leitores, com os jornalistas, com os editores de jornal, eu também encontraria em um país onde a leitura é muito mais praticada no seu dia a dia? E eu vou para Portugal, poderia ter escolhido um outro país da Europa, mas escolher Portugal foi muito significativo exatamente pelo processo da colonização. Falam a mesma língua, enfim, tinha uma relação onde a pesquisa poderia ser desenvolvida dentro de uma continuidade. Não só eles falam a mesma coisa, os sentidos da leitura também afloram em Portugal, e lá eu descobri uma coisa muito importante. Eles fazem a leitura do jornal impresso em cafeterias, nas esplanadas. E há um coletivo mesmo não estando juntos. Então, ao estar no mesmo ambiente físico, alguém aqui lê uma matéria, faz um comentário, quase que para o ar, o outro que está na outra mesa responde, o outro lá do outro lado também responde, e eles consideram isso como uma leitura coletiva. E um deles me definiu da seguinte forma: mas a leitura é social, porque as redes sociais também podem ser presenciais. As redes sociais não são só virtuais. Então, ao ler o jornal em uma esplanada, em uma cafeteria, há também o sentido de tudo isso, tanto que eles estão na cafeteria por conta do café que o brasileiro já tinha narrado aqui, e ele diz, e além disso, eu ainda posso socializar com as outras pessoas que estão lendo também. Professora, você disse no final da reportagem que o jornal impresso ele não vai acabar, né? Ele vai se adaptar e já está se adaptando para não ser engolido aí pela internet. Que tipo de mudanças que são essas que estão em curso? De linguagem, de espaço para texto, espaço para fotografia, espaço para título. Uma adequação, eu defendo um tripé firmado em público, veículo e linguagem. Então, o veículo impresso também encontra o seu público e adequa a sua linguagem. Quando eu falo de linguagem, eu estou falando de toda uma estética da própria composição
da produção do jornal impresso. Então, desde tamanho, de standard para tabloide, cada veículo, obviamente, precisa observar o público que está, com o qual está interagindo e pensar nessa adequação para esse novo público. Essa é uma aposta, obviamente, da mesma forma que essa pesquisa começou em 2013. Em 2013, todo mundo falava a mesma coisa já. O jornal impresso vai acabar. E não acabou, estamos em 2017. E, na minha opinião, há uma tendência de que não acabe. Há uma longevidade imposta exatamente por essa adequação de um novo público e de uma nova linguagem. Eu penso que, nesse sentido, se a Simone permite, a forma com que vai isso para o jornal, a gente vai deixar de publicar só notícias e publicar mais análises, mais resenhas, mais comentários, porque aí, de fato, o jornal impresso ele não tem como concorrer com a internet na publicação de notícias, mas ele pode fazer um trabalho muito bem feito quando falar de análise de conteúdo, de uma reportagem mais vertical, mais aprofundada. Ok, o Viver Ciência faz agora mais um intervalo rapidinho. No próximo bloco tem Casulo de Ideias. Até já! Fique ligado que o Viver Ciência volta já. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é o consumo de notícias. Qual é a visão que você tem do noticiário brasileiro? Que tipo de notícia é mais recorrente? E que tipo de fato deveria ser mais noticiado, hein? Enquanto você pensa direitinho, dá só uma olhada nas respostas da Heloísa, da Yasmin e do João Pedro. Casulo de Ideias no ar. Meu nome é João Pedro e eu tenho 6 anos. Meu nome é Yasmin e eu tenho 5 anos. Meu nome é Heloísa, eu tenho 9 anos. João Pedro, como você fica sabendo das notícias do que acontece na cidade? Eu vejo na televisão e no celular. Porque eu vejo as palavrinhas do jornal. No jornal e nas revistas. Qual que você acha que é melhor? Papel. Papel? Por quê? Porque dá pra ler. A televisão passa muito rápido. E que tipo de notícias que você acha que passa assim na televisão, que sai nos jornais? Se vai ser aniversário de alguém, vai ter festa. Você acha que sai mais notícia boa ou mais notícia ruim? Mais notícia ruim. Por quê? Porque eu não sei se é por causa da minha idade que eu acho ruim ou se é normal mesmo. Que tipo de notícia que você gostaria de ver no jornal? Boa, que a cidade tá limpa, que o céu tá brilhando. Heloísa, você acha que é importante a gente acompanhar as notícias do país? Sim. Por quê? Porque a gente fica mais ciente. O importante é você ler e saber. Professoras, a Yasmin disse aí que é melhor acompanhar as notícias pelo jornal impresso do que na televisão, porque na televisão passa muito rápido. É isso mesmo? Vocês concordam com ela? Eu concordo. A TV, eu sempre digo, eu sou uma apaixonada pelo texto impresso, né? E a TV, eu concordo com ela, passa muito rápido, você não tem como repensar, você não tem como reler. Se você quiser olhar aquilo para pensar de novo sobre o assunto, não tem como mais. Então, eu concordo sim com ela. Quando eu fazia pesquisa sobre o jornal impresso, as pessoas diziam o seguinte: o jornal é meu, o jornal é um documento. Então, aquilo que eu leio hoje, eu guardo, leio amanhã novamente. Aquilo que está na televisão ou está na internet não é meu. Então, aquilo passou. E mesmo quando eu posso voltar à internet, ela já não é mais a mesma. Ela sumiu, foi modificada. Então, ainda que a gente trate como o factual estando nos meios eletrônicos e, obviamente, a análise, a discussão, a opinião estando no impresso,
o leitor, ele tem também aquilo como um documento, ele registra, aquilo está registrado, é o preto no branco, literalmente. E aquele registro para ele também é muito importante. Professora Silvana, e de que forma a internet tem influenciado aí no fazer jornalístico e na forma como as pessoas consomem notícia? Eu digo muito para os meus alunos que a internet ela contribui de duas maneiras, né? O lado bom e o lado ruim da internet para o jornalismo. Eu penso que muito da dita crise do jornalismo que a gente vive hoje tem a ver com a internet, principalmente por conta da disseminação errada de algumas notícias, entre aspas. Mas, em compensação, os jornalistas nunca tiveram com tanta facilidade acesso às fontes, né, com rapidez, com eficiência. Então, o jornalista hoje em dia, ele tem possibilidade, né, de analisar todo um contexto, de buscar informações para aí sim oferecer uma notícia coerente para o seu leitor. E quando eu digo leitor, não importa se ele está no jornal, na TV, no rádio, né, quem consome a notícia no caso. E a internet, se bem usada, ela é um auxílio importante para essa produção de conteúdo. Mas se ela for mal utilizada, se ela for replicada de maneira que eu considero, às vezes, até muito irresponsável, a gente vai continuar dando munição para essa crise toda de informação que a gente tem visto por aí. Professora Simone, a notícia chega primeiro na internet, isso é fato. Mas por que a internet não goza da mesma credibilidade que os outros meios? Porque na internet, a diferença entre a internet e os meios já consagrados, constituídos de comunicação, o jornal impresso, a própria televisão, o rádio, há empresas responsáveis pelo conteúdo que é veiculado. Na internet eu posto conteúdo, você posta conteúdo e uma empresa jornalística, uma empresa de comunicação também posta. Mas é muito difícil para o receptor conseguir compreender quem postou. Então, obviamente, ali tem de tudo. Tem aquilo que a gente pode confiar, há pessoas responsáveis pela informação que foi colocada na internet e há outros conteúdos que são colocados por qualquer pessoa. Então, para a gente conseguir de fato identificar aquilo que é verdade, daquilo que não é verdade, quem postou, se tem fonte, é muito difícil. Então, para o receptor identificar isso é muito complicado. Mesmo a gente tendo plataformas na internet que são veiculadas a empresas jornalísticas, no dia a dia, um blog, uma outra fonte, acaba tendo a mesma visibilidade e a mesma forma de apresentação de uma outra pessoa qualquer que coloque conteúdos. Então, penso eu que para o receptor essa é a grande dificuldade de saber de fato aquilo que é verdade do que não é verdade e em quem pode-se ou não confiar. Por isso que é importante conferir sempre as fontes, né? Bom, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Professora Simone Tuso, muito obrigado pela participação no nosso programa. Foi um privilégio. Eu que agradeço, obrigada também. Professora Silvana Coleta, muito obrigado pela presença. Muito obrigada, sempre à disposição. Obrigado também a você que acompanha o Viver Ciência pela TV e pela internet. Esse episódio já está disponível no nosso Facebook e em breve também vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Deixa lá sua curtida, seu comentário que a gente responde com o maior carinho. Combinado? Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!